Maravilha, vambora! Biologia. Agora, inicialmente, nós vamos estar com biodiversidade. Os conceitos de biodiversidade, o que que é, nananana. Vambora. Beleza, começamos agora o que nos é importante. Definição do termo biodiversidade. Biodiversidade é a variedade de espécies de todos os seres vivos de determinado lugar ou do planeta como um todo. Então, biodiversidade é a diversidade da vida, é a diversidade de seres vivos. Quais tipos de seres vivos você tem ali em uma determinada região, um determinado lugar, uma área que você vai estar selecionando. Pode ser o planeta inteiro, pode ser um continente, pode ser um estado, um país, uma cidade. Dá para você dizer até a biodiversidade de Marte, que foi encontrada ali algumas bactérias que indicaram que provavelmente tinha água no subsolo. Mas enfim. Então, biodiversidade, diversidade da vida. Suave isso daí. O termo biodiversidade foi originado em 1980 pelo americano Thomas Lovejoy. Desde 1986, a nomenclatura tem sido usada com relação à diversidade da natureza viva. Em resumo, o que você tem que saber aqui que nos é relevante é isso daqui: biodiversidade é a variedade de espécies de todos os seres vivos de determinado lugar ou do planeta como um todo. É isso que nos é importante. Então, sigamos. Níveis e divisões da biodiversidade. A biodiversidade é vista em dois níveis. Então, temos dois níveis ali de biodiversidade: todas as formas de vida e as inter-relações entre a vida e o meio ambiente, ecossistemas. Pode ser subdividido em diversidade genética, diversidade de genes, diversidade específica, diversidade das espécies animais, vegetais e outras, diversidade dos ecossistemas. Então, basicamente, a gente pode diferenciar a biodiversidade pelas formas de vida. Então, ali você tem uh, os animais, você tem plantas, você tem protozoários, fungos, bactérias e as inter-relações entre a vida e o meio ambiente. Então, como é que esses animais vão se relacionar ali com, por exemplo, fenômenos climáticos, com as plantas que tem naquele lugar, coisa do tipo. E aí a biodiversidade pode ser subdividida em diversidade genética, é basicamente ali as características específicas, dá pra gente dizer. Diversidade específica, as diferentes espécies que a gente tem ali canes familiares, a gente tem canes, lupus, etc. E a diversidade dos ecossistemas. Então, a diversidade dos ecossistemas diz respeito a, tipo assim, em tal lugar a gente tem tal tipo de vegetação, tal tipo de animal, tal tipo de clima. Em outro lugar a gente tem vegetação, animal e clima diferentes. Basicamente isso. O que é importante saber? Ecossistema. Ecossistema é o conjunto de todos os seres vivos e não vivos de um ambiente, que se relacionam entre si. Como assim, cara? Ecossistema vai ser relacionado aos seres vivos, então as plantas, os animais, os fungos, bactérias, protozoários, a como eles vão se relacionar com o meio ambiente, com o clima, com as chuvas, com o relevo, com tudo aquilo que compõe aquele lugar que eles estão vivendo. Então, quando a gente fala ainda da diversidade do ecossistema, a gente está falando ali sobre os diferentes tipos de animais, de plantas, de fungos e bactérias, o relevo, a hidrografia, o clima e tudo que está compondo aquele ambiente. Adaptação de seres vivos. Cada espécie está adaptada ao seu ambiente. Então, uma espécie que vive na neve, ela tem adaptações, ela tem mudanças ali que fazem com que ela consiga sobreviver melhor na neve. Então, se você pegar uma espécie que vive ali nos polos e jogar ela no deserto do Saara, ela não vai conseguir sobreviver. Por quê? Porque a adaptação dela é para lugares frios, não pro fucking deserto do Saara quente. Se eu tô lá a menos 25 graus Celsius e se tu me taca no deserto do Saara 40 graus Celsius ou mais, pô, a situação começa a ficar complicada. Um urso polar não conseguiria sobreviver ali, ou vice-versa. Se você tacar um camelo no meio da Antártida, não vai dar certo. Todos os seres vivos atuais descendem de seres que sobrevivem da época da reprodução. Embora alguns sejam mais complexos que outros, não se pode afirmar, por exemplo, que um ser humano é mais adaptado que a bactéria, ou que um mamífero se adaptou melhor que um peixe. Isso daí é tipo evolução. Evolução não necessariamente quer dizer que você melhorou. Evolução pode dizer que você regrediu. Utilizar o termo evolução quer dizer basicamente que houve mudança.
independente de ter sido uma mudança boa que te ajudou a se adaptar, ou uma mudança ruim que vai te fazer ser extinto daqui 100 anos. Então não dá pra gente dizer que um ser vivo tal se adaptou melhor que outro. Até porque vai depender das condições que ele tá, do que ele necessita para sobreviver. Pô, a gente pode comparar peixes ali. A gente tem um peixe que vive a uma profundidade abaixo de 1.000 metros e a gente tem peixe que vive ali mais perto da superfície do mar. Pô, é insensato você comparar. Afinal, um tá chegando ali na zona mais escura do oceano, ele tá numa zona mais funda, com espécies mais, pode dizer assim, perigosas, entre aspas, né? Então, a adaptação dele é completamente de um peixe que tá vivendo ali, tipo assim, sei lá, no máximo 100 metros no fundo do mar. São adaptações completamente diferentes. A adaptação permite o aumento das espécies, então quanto mais adaptado um ser vivo, mais ele consegue sobreviver e mais reproduzir. Se ele reproduz mais, a espécie dele cresce mais. Já foram descritos e nomeados aproximadamente 2 milhões de espécies de seres vivos na Terra, porém não se sabe o seu total, que pode variar de 10 a 100 milhões. Eu diria que é bem difícil o ser humano catalogar todas as espécies, porque houve casos que nós consideramos animais como sendo da mesma espécie, mas depois foi descoberto que não, eles são de espécies diferentes, por características mínimas que vai diferenciar eles. Também tem animais que nós ainda não encontramos, nós não exploramos nem 5% dos oceanos. Então pode ser que nesses outros 95, 96% do oceano que a gente não sabe o que que tem, tenha um bicho gigante ali que, tipo assim, pode engolir uma cidade. A gente não sabe. Então, é impossível, eu diria, a gente catalogar todas as espécies. Ameaças à biodiversidade. A biodiversidade tem coisas que vão estar interferindo nela, seja positivamente ou negativamente. Ah, como aspectos negativos, a gente pode citar a poluição, seja ela ali a hídrica, que você vai estar jogando alguma coisa na água, um descarte incorreto de esgoto, a uma eutrofização da vida, o uso excessivo de recursos naturais. Então, o desmatamento é descontrolado para a obtenção de mais madeira ou abertura de áreas agrícolas, que é o que está falando ali embaixo. Também a expansão de área urbana vai estar tirando um espaço de mata, um espaço de vida silvestre para construir cidades, ou expansão das áreas industriais, que além de, é claro, desmatar, mesmo processo que acontece ali na expansão urbana, você vai ter ali a emissão de gases tóxicos, você vai estar poluindo ainda mais por ser uma área industrial, queima de carvão, de combustíveis fósseis, liberação de água quente em rios, causando ali o aquecimento, o aumento da temperatura média desse rio, enfim. O desenvolvimento sem controle das nações em todo o mundo, que vai estar acarretando tudo isso aí acima. A exploração excessiva de algumas espécies, levando sua completa extinção. Então a gente pode estar, tipo, na África, o rinoceronte branco, que foi extinto, pela caça excessiva dele, porque ali na África, até na Índia também, que também tinha algumas espécies, o pessoal caçava o rinoceronte branco porque dizia que o chifre dele tinha uma substância tão é, medicinal, tão boa, que poderia curar até o câncer. Não é provado cientificamente que o chifre de um rinoceronte branco pode curar o câncer. Não foi provado cientificamente, mas a cultura dizia que curava. Então o pessoal matava ele, extraía o chifre, fazia remédio. O que é o que acarretou a extinção do rinoceronte branco, né? A caça predatória, então você tem ali o pessoal que sai para caçar é, um leão, por exemplo, para pegar a pele dele e empalhar ou fazer uma roupa, uma bolsa, sei lá, e acaba caçando de modo excessivo, reduzindo consideravelmente a população. E a biopirataria, né? Tipo, o cara chega lá na Amazônia, opa, arara azul, prende ela numa gaiola e vende aí por milhões no mercado negro. Coisas do tipo que vão acontecer provavelmente para sempre, né? Ser humano é um ser humano.
Considerações a serem feitas. Sociedade moderna, em particular os países mais ricos, desenvolvidos, desperdiça grande quantidade de recursos naturais. A gente pode citar ali o plástico, por exemplo. O plástico ele pode ser muito bem reutilizado para a criação de outros objetos, ou mesmo para, tipo, só dar um exemplo, limpar aquele objeto que era feito de plástico e reutilizar ele. Ele pode muito bem ter uma nova funcionalidade ou ser reutilizado. Mas, principalmente ali em países ricos, eles não fazem isso porque economicamente não compensa. É mais fácil você produzir uma garrafa PET do zero do que você pegar uma que já existe e adaptar ela para um produto novo. Vai requerer mais dinheiro, mais recurso financeiro. A elevada produção e uso de matéria-prima, oriunda dos recursos naturais, são exemplos de ameaças constantes de florestas, solo, água, meio ambiente, planeta como todo. Então, quanto mais o ser humano consome, mais o ser humano vai precisando extrair matéria-prima. Então, vai extrair mais ferro, mais ouro, mais cobre, mais metal, e vai estar usando isso para produzir mais objetos que vão ser descartados, não vai ter a reutilização desses materiais, e o ciclo vai se perpetuando. Uma curiosidade é que todo o ouro que a gente tem na Terra, ou a maioria dele, pode-se dizer assim, veio do espaço, veio de asteroides. Então, quer dizer o seguinte: o ouro que a gente tem aqui na Terra, um dia vai acabar e não vai ter, tipo, todo recurso um dia vai acabar, né? Mas o ouro em destaque a única forma da gente conseguir mais ouro seria indo para o espaço e coletando o ouro presente ali em asteroides ou em outros planetas, porque naturalmente o ouro existente na Terra é uma quantidade muito baixa, né? Então, pô, se você precisa de ouro, você tem que ir no espaço buscar, porque se o da Terra acabar, já era, meu chegado. E eu também tinha visto ainda nesse mesmo estudo, tem mais ou menos ali uma quantidade, eu não vou me recordar bem, mas é em torno aproximadamente de 5 quilos de ouro por ser humano vivo atual na Terra, né? E a gente já usou grande parte desse ouro. Enfim, a introdução de espécies animais, vegetais e outros organismos. Exemplo, a prática da pirataria. Em diferentes ecossistemas também pode ser prejudicial, pois acaba colocando em risco a biodiversidade de toda a região, país ou continente. Então, tipo assim, você pegar uma espécie de animal, de planta, de bactéria, de protozoário e colocar em uma região diferente da dele, pode fazer com que essa espécie morra ou com que ela se adapte e destrua as espécies que viviam ali anteriormente. No Brasil, a gente tem ali os famosos java-porco, né? Os javalis e esses java-porcos, que foi a cruza de um javali com um porco, desse que vive em fazenda, não é uma espécie, em geral, nativa do Brasil. Ela foi trazida para cá, se reproduziu muito, eles não têm um período específico de reprodução, então eles se reproduziram em grandes quantidades, sem ter predador natural, e tá causando um problema gigante na biodiversidade brasileira em algumas regiões, porque não tem predador natural. Então, o que, que o pessoal tem que fazer? Tem que colocar caçador para ir atrás desses javalis, mas eles se reproduziram ao ponto de que está se tornando ali insustentável. Tem uma quantidade já enorme desses javalis, o que já afetou, né, todo o ecossistema aqui no Brasil. Tá, aqui vai falar sobre as florestas certificadas. Uma floresta certificada deve garantir que a madeira utilizada em determinado produto é oriunda de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente justa, economicamente viável, blá 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 blá. Basicamente está dizendo que alguns países, alguns setores industriais estão adotando ali essas florestas certificadas. Basicamente é uma garantia que ao explorar os recursos, o ambiente e tudo mais, as indústrias, as pessoas vão estar seguindo normas, as leis que protegem as florestas. A gente também tem ali empresas tipo a Faber-Castell da vida, que tem ali os acordos que basicamente, pô, para Faber-Castell produzir os lápis, se ela derrubar uma árvore para produzir 10 mil lápis, sei lá,
não sei se é 10 mil lápis que produz, esse é um exemplo, mas se derruba uma árvore para produzir 10 mil lápis, então ela tem que replantar essa árvore que ela derrubou ou replantar mais duas árvores. Eu não sei ao certo, mas é alguma coisa mais ou menos nesse estilo. Tá bom. Valor econômico da biodiversidade. Biodiversidade é uma das maiores riquezas do planeta, entretanto, não é reconhecida como tal. Atualmente é visto como um reservatório de recursos sendo utilizados para a produção de alimentos, medicamentos, cosméticos, etc. Então, basicamente, biodiversidade é o que faz o nosso planeta tá vivo, tá funcionando, ainda tá resistindo, mesmo que você tenha ali, tipo, a camada de ozônio que quase foi extinta há mais ou menos ali 20, 30 anos atrás. A falta de responsabilidade no gerenciamento dessa riqueza está causando grandes problemas mundiais e, consequentemente, ao homem. Então, tipo, o agravamento do efeito estufa, aquecimento global, é tudo que a gente já sabe. É todas essas consequências que a gente estuda desde que tá, sei lá, no jardim de infância. Que a gente vai ouvir falar e pô, até a gente morrer, a gente ainda vai ouvir falar sobre isso. A diversidade biológica possui alguns valores, como ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultura, recreativo e estético. Então, você ter ali a diversidade de espécies, de seres vivos, de animais, de plantas, bactérias, blá blá blá. Tem valores ecológicos, que é você proteger o meio ambiente e assim evitar ali a poluição, esses fenômenos climáticos negativos. Genético, então você consegue compreender os genes desses animais e usar isso para um exemplo, criação de um remédio, o que vai estar se adequando ali ao científico também. Social e econômico, então vai estar gerando capital, vai estar influenciando no modo de vida das pessoas. Educacional é o material que você usa, sua folha de papel, seu lápis, sua lapiseira, seu grafite, sua mochila, vem da natureza, vem de recursos da natureza. E também, claro, o próprio estudo em si, como a gente está fazendo agora. Cultural, muitas ali culturas têm suas tradições que envolvem alguma coisa relativa à natureza, algum ritual, alguma comemoração que vai estar tratando de algo, usando algo da natureza. Recreativo, então a sua diversão, né? E estético, a criação de produtos de beleza, maquiagem, perfumes, etc. Conscientização e responsabilidade. No Brasil, milhares de animais, plantas e outros seres vivos ainda estão para ser descobertos. Isso se deve à grande variedade climática e ecossistêmica do país. Então, como todo mundo sabe, o Brasil é um país muito grande. A gente não conhece tudo que a gente tem aqui de animais, plantas, fungos, bactérias, protozoários, vírus, etc. A gente, na verdade, nem tipo considerando países menores ou mais desenvolvidos, tipo Estados Unidos, que é mais envolvido, Luxemburgo, que é menorzinho, bem piquitico, nem nisso eles conseguem saber todas as espécies que habitam ali, porque pô, o que a gente conhece é, de certo modo, superficial, né? Calcula-se hoje que no Brasil a exploração da biodiversidade responda por cerca de 5% do PIB do país, 4% do qual vem da exploração florestal e 1% do setor pesqueiro. É um patrimônio alterado e explorado sem a fiscalização necessária. Então, uma parte considerável do PIB brasileiro vem desses setores. E aí, se você considerar que a exploração, a destruição desse setor para, um exemplo, a criação de campos agrícolas ou para pecuária, está se relacionando a isso, esse número vai crescer ainda mais, porque uma boa parte da economia brasileira é movida pela agropecuária. E isso não é fiscalizado, o que faz com que seja cada vez mais rapidamente destruído. Falta de conscientização e responsabilidade. Pesquisa sobre o potencial farmacêutico de espécies da Amazônia, por exemplo, ainda é pouco expressiva no país. Então, as pesquisas que vão estar afirmando o quanto a Amazônia pode contribuir para a criação de novos remédios, tratamentos para doenças, é, não é tão relevante, não se desenvolveu tanto a ponto de você dizer, tipo assim, se você pesquisar toda a Amazônia, você consegue curar 80% das doenças do mundo. Ela não se desenvolveu a um modo tão amplo. É claro, se você chegar a explorar tudo, provavelmente você vai ter capacidade para curar 70, 60% das doenças existentes. Mas
isso acontecer é muito difícil. É grande o contrabando de espécies, tanto animais como vegetais, é chamada biopirataria. É o tráfico ali de animais, plantas, de modo legal. Há uma extensa lista de proteção à biodiversidade, porém a falta de comprometimento para manter os compromissos assumidos ainda está distante do homem. Com tamanha importância, é preciso evitar a sua perda, a responsabilidade e conscientização são fundamentais para usufruir desse patrimônio. É isso, basicamente. 2010 foi o Ano Internacional da Biodiversidade. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP15, por exemplo, quando reunida, faz um balanço dos compromissos assumidos por diversas nações mundiais desde a Rio 92 ou Eco 92, a fim de avaliar os resultados das ações, blá blá blá. Basicamente são a COP 15, COP 30, COP 20, essas reuniões que tem para debater sobre mudanças climáticas, a Eco 92, todas essas reuniões relacionadas ao combate a mudanças climáticas ocorrem ali praticamente todo ano, né? Para tentar resolver problemas, coisas do tipo, mas nem sempre funciona. A maioria das vezes os países assinam, mas uma pequena parte vai realmente seguir isso com afinco. Crítica a esse movimento. Fica adiada por mais um ano a criação de um mecanismo legal para reforçar países como Estados Unidos e China, reduzindo suas emissões de gases causadores de efeito estufa. Então, países aí como Estados Unidos e China, que produzem muita coisa, ah, que consomem muitos recursos e poluem muito, acabam negando a maioria desses acordos porque se eles pararem de ter toda essa produção, vai afetar a economia deles. E se você é uma potência, você não quer deixar essa sua posição. O estudo da biodiversidade nos leva à classificação e identificação de forma sistemática seres vivos na Terra, classificando-os nos seguintes reinos: animal, vegetal, monera, protista e fungo. Então são os reinos ali que a gente estuda quando está vendo sobre a divisão da vida. Reino, filo, gênero, espécie, nananã. E ao estudo e conhecimento dos vírus, que a gente ainda não tem um estudo, um conhecimento tão amplo sobre o vírus, até que algumas pesquisas discordam se eles são ou não seres vivos. Beleza, voltemos agora para ecologia. Pega uma corzinha mais visível. Tá bacana isso daqui. Um, Aí aqui ele vai dar um exemplo. A Mata Atlântica é uma floresta encontrada em partes do litoral do Brasil e um dos ecossistemas com maior variedade de espécies do planeta. É, a Mata Atlântica tem bastante espécie endêmica. O que quer dizer espécie endêmica? Espécies que só existem ali. Espécies que não vão é, sobreviver em outros lugares. Espécies que só conseguem sobreviver nesse local em específico. O Pantanal também tem bastante espécie endêmica. O Brasil, em geral, é um berço para a espécie endêmica, né? Mas as principais são a Mata Atlântica e o Pantanal. Você sabe o que significa esses termos? Espécie, indivíduos morfofisiologicamente semelhantes, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis entre si. Então, seres com características físicas em funcionamento interno parecido e que podem ter filho, e esse filho deles podem ter um filho. População vai estar se referindo a o conjunto de seres vivos de mesma espécie. Biosfera é o conjunto ali de tudo que está em determinada região, determinado ambiente, todos os fatores ali. A diferença entre comunidade e ecossistema. Comunidade é o conjunto de todos os seres vivos, é o conjunto de várias populações, conjunto de várias espécies diferentes. Ecossistema é o conjunto não só de populações, mas também de fatores abióticos, fatores não vivos. Ao ecossistema a gente vai ter ali o vento, a gente vai ter o ar, a gente vai ter a água. O ecossistema vai estar englobando tudo até aquilo que não é vivo, ok? Sigamos então. O que estuda e o que significa ecologia?
Ecologia estuda as relações que os seres vivos mantêm entre si e com o ambiente. Então, ecologia são as relações entre os seres vivos e os seres vivos e o ambiente. Suave, Xuxa, beleza. O termo ecologia tem origem grega. Não será cobrado pra gente, mas vem de oikos, que é casa, ambiente, e logos, que é estudo. Há alguns termos em ecologia. Espécie é o conjunto de indivíduos muito semelhantes que, na natureza, são capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis. E aí aqui, ó, esse muito semelhante, você pode colocar ele por semelhantes morfofisiologicamente são morfofisiologicamente semelhantes. Chuchu, beleza, tranquilo. Morfofisiologicamente semelhantes. Alright, sigamos. Daqui ele dá uma exemplificação, né? Ah, esse macaco aqui é diferente desse daqui, né? Tipo, mesmo que a gente olhe e pense, pô, parece a mesma coisa. Mas não é, eles são diferentes, eles têm características diferentes. Aqui, esse primeiro é o sagui de tufo branco e o segundo é o sagui de bigode. Faz sentido o seu sagui de bigode, né? Tipo, tananana, bigodinho. Esse daqui, tufo branco, ele tem esse tufinho aqui e esse daqui tem um bigodinho. Faz sentido. Habitat. Habitat é o lugar em que uma espécie vive. É onde a espécie vive. A espécie tem um lugar em que ela vai estar tendo seu nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? Que fala aqui embaixo. É o conjunto de relações que a espécie mantém com as outras espécies e com o ambiente físico. É a relação de uma espécie com a comunidade. É a relação de uma espécie com o ambiente. Uma relação de uma espécie com todo o ecossistema, né? Então, o nicho ecológico é o lugar onde o habitat está. Onde acontece o nicho ecológico é o habitat. Tudo bem? Tudo bem. Vem aqui. Que a espécie mantém, que a espécie mantém com o ecossistema. Sistema. Pode entender o nicho ecológico como isso daí. Pantanal Mato Grossense é o habitat da onça pintada e da capivara. Ô, bichinho bonitinho. Muito bom ver de perto, é mó legal. Mas esses animais ocupam nichos ecológicos diferentes. Pô, se a gente vai falar do nicho ecológico, a onça vai ter um nicho ecológico completamente diferente do da capivara. A onça vai levantar, vai caçar, vai comer outro animal. A capivara vai levantar, dar uma nadadinha, vai dar uma procrastinada capivaresca. E aí ela vai lá comer grama, comer capim, comer mato, comer fruta e andar em cima de jacaré, tudo bem? Esse basicamente é o nicho ecológico de uma capivara. Enquanto a onça tá ali, tipo, eu devo ficar em silêncio. Eu devo esperar o momento certo e pular para matar esse veado e me alimentar. A capivara tá tipo assim: "É, seu jacaré, bora dar uma voltinha aí, tio, me leva ali pro outro lado do rio, eu quero comer uma fruta." Algo do gênero. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada região. Então, população, pensa tipo assim, a população de Anápolis. Quando você fala população de Anápolis, você está referindo a todas as pessoas, seres humanos que vivem em Anápolis. Comunidade é o conjunto dos seres vivos de determinado lugar que mantém relações entre si. Então, não é só a comunidade anapolina. A comunidade anapolina não refere-se só à população. Refere-se à população e aos bichos que vivem por aí, né? A gente vai ter o cachorro que está ali na rua, o gato que fugiu de casa e está andando aleatoriamente pela cidade. Então, isso daí é a comunidade, é tudo que está vivendo nesse lugar, é todos os seres vivos, é tudo aquilo, é todos os fatores
Comunidade são todos os fatores bióticos. Bióticos são os fatores vivos. Ecossistema é o conjunto de todos os seres vivos e a parte não viva de um ambiente, somados a todas as relações que existem entre esses elementos. Então, é tipo assim, é a comunidade, ecossistema é comunidade, comunidade, mais fatores abióticos. Abióticos. Fatores bióticos são os fatores não vivos, são os fatores vivos. Bióticos, fatores vivos. Abióticos, esse A indica uma negação. Então, bióticos é vivo, A são fatores não vivos, fatores não bióticos. Biótico. Então, ecossistemas são os seres vivos, as plantas, os animais, fungos, bactérias, protozoários, mais aquilo que não é vivo. Exemplo daquilo que não é vivo: ar, fogo, pô, água também, o relevo, né, as montanhas, as depressões, etc. Suave. E aqui nós chegamos em biosfera, que é toda a esfera da vida. Biosfera, a esfera da vida, é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. A gente acabou de falar do ecossistema. Biosfera é tudo aquilo que está dentro da Terra. Tudo aquilo que está onde a vida e onde o relevo, os fenômenos climáticos pode alcançar. Suave isso daqui, bem bananinha. Poluição. Por fim, para terminar ecossistema, poluição é a atividade humana que tem poluído os ambientes e causado mudanças em toda a biosfera. A ecologia nos ajuda a compreender essas mudanças e suas consequências. Então, basicamente, a atividade humana, tudo que o ser humano faz, polui o meio ambiente. E essa poluição no meio ambiente vai mudar a biosfera. Vai mudar a forma como os fatores bióticos e abióticos de todo o planeta Terra vão estar funcionando. E aí a ecologia vai nos ajudar a entender essas mudanças, suas consequências e, consequentemente, a como evitá-las. Vamos embora. Poluição agora é o assunto do momento. Ainda dentro da ecologia, nós temos a poluição, que a gente falou no finalzinho do slide anterior. Poluição é a liberação de radiação, vibração, ruído e substâncias ou agentes contaminantes em um ambiente. Poluição é tudo aquilo que vai alterar o ambiente de modo negativo. Então, vai alterar negativamente. Tudo bem? Poluição é aquilo que vai alterar o ambiente de modo negativo, alterar negativamente, prejudicando os ecossistemas biológicos e os seres humanos, principalmente o ecossistema biológico. Fatores causadores: desenvolvimento da indústria. Então, desde a Revolução Industrial, a poluição que já existia começou a se agravar ainda mais. Crescimento da população humana: quanto mais a população cresce, mais desmatamento, mais matéria-prima tem que ser retirada, tem que ser extraída. O extrativismo aumentou, né? Principais ações antrópicas. Antrópicas é aquilo que o homem faz que vai estar alterando o meio ambiente, tudo bem? Atividade industrial, então a criação de indústria que vai despejar água quente em um rio ou no mar e vai aumentar a temperatura média, matando algumas algas, alguns seres vivos, peixes, etc. Agricultura, destruição de florestas para criar campos para cultivo de alimento. A mesma coisa para pecuária, só que aqui é cultivo de gado, plantação de churrasco. Mineração,
o extrativismo mineral, e aí a gente também pode falar do extrativismo vegetal, né? Então, vamos colocar aqui. Isso daqui vai ser o extrativismo, que pode ser tanto vegetal ou mineral. Vegetal ou mineral. Extrativismo vegetal ou mineral. E a queima de combustíveis fósseis, que vai ser sempre um grande problema. Por quê? Porque ela vai emitir gases poluentes, como por exemplo, dióxido de carbono, CO2, gás carbônico, né? Ok, vamos lá. Poluição. Introdução ali, a gente tem os principais tipos de poluição, os mais comuns, né? Os mais comuns tipos de poluição é a atmosférica, ou seja, aquela que vai estar no ar, hídrica, aquela que vai estar na água, aqui hídrica, aqui atmosférica, poluição do solo, que vai estar prejudicando o solo propriamente dito, aqui, térmica vai estar alterando temperaturas, seja na água ou seja no nosso ambiente em si, na cidade, no campo, a temperatura média da Terra em geral pode ser uma das resultados da poluição térmica. Poluição sonora, aquele seu vizinho que liga o som, um talo que balança até a porta, a janela, é uma poluição sonora. Visual, quando as coisas estão feias. Pô, você vê um muro todo pichado, esquisito. Você tem que olhar o muro. Tchá, 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 tchá. Isso aqui é uma poluição visual. Quando eu faço isso daqui no slide, ó, e sacaneia essa bosta tudo, é uma poluição visual. Não critica a minha escrita aqui, não. Isso daqui tá meio poluindo visualmente, sim, mas é relevante, né? Tá fazendo alguma coisa pela sociedade. Tá fazendo alguma coisa por vocês. Então não critique meus desenhos. Vamos lá. Poluição atmosférica. É provavelmente a principal e que a gente vai ver nossa vida inteira. É a poluição atmosférica. Distribuição aproximada dos principais poluentes do ar nas grandes metrópoles. Aqui, né? Vamos lá. Tipo, vermelho porque é maldoso, né? Monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, material particulado, óxido de enxofre, são gases principais poluentes, né? Aqui a gente tem o monóxido de carbono, CO, a gente tem o dióxido também, o dióxido, que é o CO2, tá? Importante não confundir. Monóxido, você só tem um oxigênio, química básica. Dióxido, você tem dois oxigênios. Química básica, mas vale relembrar, né? Enfim, monóxido de carbono, CO. É um gás incolor, então você não vai ver ele. Ele é inodor, não tem cheiro. Muito tóxico. Provavelmente, se você ficar preso num lugar com muito monóxido de carbono, é provável que você morra. Ele vai se ligar de modo irreversível, ou seja, ele vai se ligar à hemoglobina e não tem como desfazer essa ligação. Ele vai ficar ali para sempre. Ou até que mude as moléculas lá no sangue, né? E pode causar morte por asfixia. É bem comum ele causar essa morte por asfixia. Por quê? Porque, como a gente falou aqui, ele é incolor, ele é inodor e ele é tóxico. Se você não vê ele, você não vê, você não sente, você não vê, você não sente, probabilidade de você ficar num lugar que tem tá tendo uma emissão de monóxido de carbono e morrer asfixiado é muito alta. Ele vai se ligar à sua hemoglobina até ela ser completamente corrompida e você morrer. Suave, morte legal. Liberado na queima incompleta de compostos orgânicos. Então, tipo assim, a queima de petróleo. Se você pegar, tipo assim,
restos de alimentos ali queimar, também vai liberar monóxido de carbono, etc. Dióxido de enxofre. Então você tem dois óxidos. O que é esse óxido? É o oxigênio. Dióxido, 2 oxigênio. O2. Química básica, né, galera? Pelo amor de Deus. Produzido em processos industriais, veículos automotores, então ele carros também libera dióxido de enxofre, indústrias principalmente, usado na produção do ácido sulfúrico. Você já percebe que o bagulho é brabo quando ele é usado para produzir um ácido. Pode causar diversas doenças respiratórias. Bronquite, asma e enfisema pulmonar são exemplos disso. Reage com vapor de água formando o ácido sulfúrico, que a gente falou aqui em cima, do ácido sulfúrico, que precipita originando a chuva ácida. Então, a chuva ácida, essa chuva que o pessoal fala para você não pegar, que ela é tóxica, ela corrói metal, estátua e tudo mais, ela é água misturada com dióxido de enxofre, que vai basicamente formar o ácido sulfúrico. Como o próprio nome já fala, é ácido, né, galera? Dióxido de nitrogênio, NO2. Liberado principalmente pela atividade industrial, a maioria dos gases é liberado pela indústria. Pode perceber aí, ó, NO2, SO2, indústria. Monóxido de carbono até que nem tanto, é mais ali tipo por carro, ou você queimar alguma coisa com fogo. Sei lá, seu vizinho vai queimar alguma coisa que, sei lá, ele capinou o lote e vai queimar o mato. Libera monóxido de carbono. Mas enfim, voltando ao dióxido de nitrogênio. Liberado principalmente pela atividade industrial, provoca bronquite, asma e enfisema pulmonar. As mesma doença aqui de cima são bem similares os efeitos, você pode perceber, né? Reage com vapor de água e origina o ácido nítrico, HNO3, o que contribui para a formação de chuva ácida. Mesma coisa, basicamente, do dióxido de enxofre. É muito similar as consequências, as causas dos dois, né? E ambos vão estar contribuindo aí, pode perceber, para chuva ácida, né? Chuva ácida aqui. No livro fala que os dois. Porque ambos esses gases, SO2 e NO2, estão sendo emitidos ao mesmo momento, a todo momento, pelas mesmas fontes. Onde? Indústrias. Indústrias. Então, ele fala-se ali que a chuva ácida é formada pelos dois, pelo simples fato que os dois estão sendo liberados juntos. Então, ao invés da água, do H2O da atmosfera, se juntar só com o SO2 ou só com o NO2, já que tem esses dois aqui também lá no ar, a água se junta com ambos. Por isso fala que a chuva ácida tem os dois. Ela pode ter só um? Pode. Em alguns casos vai ter. Mas é bem comum, porque onde você está emitindo SO2, você geralmente também está emitindo NO2. Ok? E aí, consequência das chuvas ácidas. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Chuva ácida, que é causada aí pelo dióxido de nitrogênio, NO2, e pelo dióxido de enxofre, SO2, vai ter como consequência diminuição do pH em ambientes aquáticos, ou seja, vai deixar a água mais ácida. Inibe, ou seja, reduz, acaba com o crescimento de fitoplânctons, prejudicando a cadeia alimentar. Diminuição da biodiversidade, vai matar indivíduos que estão ali nas águas, ou em lugares que a chuva bate muito. Lesões na superfície foliar em plantas, então ali você tem uma árvorezinha. Pega minha árvore. Essa chuva ácida vai danificar essas folhas, atrapalhando ali a fotossíntese da planta e, consequentemente, não só a planta, mas todo o ecossistema. Interferência no transporte de seiva pelas raízes, é o processo de produção de seiva das árvores. Destruição de bactérias e fungos
simbiontes. Então ali você vai ter, tipo, dentro ali dessa árvore, que eu apaguei ela, mas eu não devia ter apagado. Você vai ter fungos e bactérias nessa árvore. Tchá, 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 fungos, bactéria. E aí, essas bactérias são bactérias boas, são bactérias que estão ajudando essa árvore. E aí, com a destruição deles, você também vai interferir no ciclo de vida, na fotossíntese também e tal, dessa árvore. Prejuízo à saúde humana. Vai causar doenças aos seres humanos e também corroer estruturas, né? Como estátuas, por exemplo. Ainda na poluição atmosférica, esse bagulho não acaba, temos a inversão térmica. As camadas de ar mais baixas são normalmente mais quentes, pois observam o calor irradiado pela superfície terrestre. O ar quente, por ser menos denso, sobe, levando consigo os poluentes. Então vamos fazer uma racionalização aqui comigo. O ar mais baixo absorve o calor, porque aqui no solo tem mais calor, certo? Então aqui embaixo, o ar que está aqui vai absorver desse calor e essa região aqui vai se encontrar quente. Como o ar quente é menos denso e o ar frio é mais que o ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Com isso, essa parte mais alta vai ficar mais quente e essa parte mais baixa vai ficar mais fria. Só que, como dito antes, essa região aqui, mais perto do solo, vai mais perto da superfície terrestre é mais quente, então vai esquentar esse ar. E aí esse processo vai se repetir. E aí quando você tem uma cidade ali toda asfaltada, concretada, cheia de prédio alto, principalmente quando tem muito prédio alto, esse prédio alto aqui vai impedir esse ar quente que está aqui em cima de circular. Então o ar quente vai ficar meio que preso nessa região e vai consequentemente resfriar menos. Então o ar que estava aqui embaixo, que antes era frio, vai subir e vai ficar aqui em cima quente. E esse que agora é menos, ainda é quente, só que é menos quente que esse, vai descer e vai ficar aqui embaixo e vai aquecer ainda mais, fazendo com que a situação fique que a cidade cada vez mais quente. Inclusive, o fato de ter esses prédios aqui é uma das coisas pela qual na cidade a poluição fica muito concentrada aqui em cima e às vezes à noite você não consegue ver as estrelas, por exemplo. Ok? Ok. Então vamos seguir. Ao subir, o ar torna-se frio e denso e acaba descendo novamente, criando uma corrente de convecção. Então, a corrente de convecção é essa troca que a gente acabou de falar. Poluição atmosférica, ainda na inversão térmica. Nos meses de inverno, o solo torna-se mais frio, o que resfria a camada de ar imediatamente acima. Então, quando está no mês de inverno, um mês mais frio, acaba que esse processo fica um pouco mais amenizado. Aí aqui vai ter exemplificando o que eu falei, né? É a camada de inversão com ar quente, em cima você tem um ar frio, e aqui embaixo você acumulou os poluentes. É o que eu estou falando. Se você tem muito prédio, esse prédio vai segurar o poluente, né? Então o poluente vai ficar aqui e não vai sair. Ele vai ficar tendo essa troca de ar frio e ar quente nesse ciclo infinito, repetindo esse processo de inversão térmica. Consequências da inversão térmica. O acúmulo de poluentes no ar da cidade e doenças respiratórias. Então, essa inversão térmica vai fazer com que poluentes se acumulem aqui. Poluente. A gente vai ter doenças respiratórias em geral, bronquite, asma, enfisema pulmonar e irritação na mucosa. Vai deixar mais difícil de respirar. Basicamente é isso. Tipo, como de na cidade, doença respiratória. E não acaba, meu Deus. Tá bom. Aumento do efeito estufa. Efeito estufa é algo que acontece naturalmente na Terra desde sempre. A radiação solar chega à Terra, parte é refletida e outra parte é absorvida. A energia absorvida, uma parte vai ser
devolvida aqui para a Terra em forma de calor, aquecendo a Terra e mantendo ela numa temperatura média. E a outra parte vai ser tchum, tchau, vai ser devolvida para o espaço também. Mantendo a superfície da Terra aquecida. É graças ao processo do efeito estufa que a Terra não congela, porque o raio solar chega, dá uma aquecida e volta. Então, se não fosse isso, a Terra ia estar tipo congelada. Vapor de água, gás carbônico, o tal CO2 emitido pelos carros, gás metano, dióxido de nitrogênio são os principais responsáveis pela absorção de calor. E aí você vai ver a similaridade que o dióxido de nitrogênio, NO2, está aparecendo aqui de novo. Ele apareceu aqui antes, está aparecendo novamente aqui. Então ele é ruim tanto ali no efeito estufa quanto para nós em geral, né? Podendo chegar a matar a gente, assim como o anterior, mas em geral doenças respiratórias. Esse fenômeno que ocorre naturalmente é conhecido como um efeito estufa. Então, bom lembrar, muito bom lembrar. Ocorre naturalmente. Vamos falar, o efeito estufa é um efeito ocasionado pelo ser humano. Não, ele não é ocasionado pelo ser humano. Ele é agravado. Agravado. Mas não ocasionado. Ok. Aumento do efeito estufa. Acredita-se que com emissão crescente do gás carbônico, ou seja, CO2, pelo número de carro aumentando e tudo mais, proveniente da queima de combustíveis fósseis, esteja ocorrendo uma intensificação do efeito estufa, ou seja, a temperatura da Terra vai aumentando. E aqui tem um desenho, né? A radiação solar chega, parte é refletida, de volta para o espaço, e parte entra. E aí parte dessa que entra vai aquecer a Terra e a outra parte vai embora. E aí esse calor que fica aqui na Terra, depois de um tempo ele acaba indo embora. Só que com o aumento do efeito estufa, a quantidade de gás que vai embora é reduzida. E a quantidade de radiação que entra e fica aumenta, né? É como se ele fizesse aquelas cúpulas lá de plantação, é como se o efeito estufa fosse essas cúpulas, fosse essas estufas de plantação. Só que cada vez mais a temperatura vai crescendo. Chega num ponto em que as plantações não sobrevivem mais. Só que no caso a plantação é a gente e tudo que é vivo, né? A gente paga o pato. Aumento do efeito estufa. A concentração de CO2 na atmosfera. Antes da Revolução Industrial era 0,029. Depois 0,040. Um aumento de 0,011, né? Ou 38% aproximadamente. Então é um aumento muito considerável. Suficiente para a gente começar a sentir os problemas. Gás metano, CH4, é liberado no processo de decomposição de matéria orgânica. Então, tipo assim, seu cachorro morreu, vai liberar metano. Você morreu, vai liberar metano. Uma vaca morreu lá no Rio Grande do Sul, numa fazenda, vai liberar metano, né? Também tem aquele papo lá, vou desenhar minha vaquinha. Eu não sei desenhar uma vaca, mas o peido da vaca, não ironicamente, o peido da vaca libera gás metano. Não uma quantidade suficiente para você falar, tipo assim, a vaca tá fudendo com o planeta. Não, mas ainda assim é uma curiosidade interessante. O pum da vaca libera gás metano, libera CH4. Mas não é algo tipo grave o suficiente para você falar, as vacas é o que tá ferrando com o mundo. Não, nada a ver. Se fosse assim, antes do ser humano começar a criar as vacas e tudo mais, o mundo já estaria com problema no efeito estufa. Então, não é assim que funciona. É liberado nos processos de decomposição de matéria orgânica, fontes de emissão, pântano. Por isso, quando você entra num pântano, tipo, você vai num pântano,
é, ele tá meio neblinado. Essa espécie de, abre aspas, neblina é metano. Agricultura, né, que vai liberar ali resíduos orgânicos de plantação, tudo mais, principalmente o que é descartado. E a pecuária, que é animais herbívoros, ao se alimentar, vai liberar o metano, vai liberar o CH4. Não necessariamente só a vaca, outros animais herbívoros, como é que fala, também vai liberar. O cavalo, o rinoceronte, o hipopótamo da vida também vai, né, liberar metano. No Brasil, a gente tem cerca de 205 milhões de cabeças de gado, sendo que uma cabeça de gado libera aproximadamente 140 quilos por ano. E aí você pensa, pô, caramba, bastante, é muito. Mas não é algo que, tipo assim, sozinho vai destruir o planeta. Você tem que considerar que não é só agricultura e pecuária. Você tem os pântanos, você tem gente morrendo. Eu diria que dentre esses daqui, o menos problemático é o metano, para ser bem sincero. Enfim, Protocolo de Kyoto, em 1997. Foi um documento assinado por 175 países é, durante uma convenção sobre mudanças climáticas no Japão. Tem como objetivo propor a redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente pelos países desenvolvidos, visando pedir alterações no sistema climático. Então, é reduzir a emissão de todos os gases que estão trabalhando aí para o efeito estufa. Dióxido de carbono, não só efeito estufa, né? Todos os em geral, mas principalmente efeito estufa. Então, o monóxido de carbono, o metano, e aí, tipo, o monóxido de carbono também entra. Mas o foco principal é o CO2 mesmo e o metano, CH4. Meta é reduzir 5,2% até 2012. Era, né? Tá falando só que já passou, então a meta era. Correção ortográfica aí para o João Lucas. Algumas das propostas. Olha só, temos propostas. Para os países desenvolvidos, né? Claramente. Reformar os setores de energia e transporte, então utilizar mais de energias renováveis, utilizar mais transportes públicos ou elétricos, promover o uso de fontes energéticas. Perdão aí, acabou a bateria do fone, agora está carregando, então tá suave. Limitar as emissões de metano, né, o CH4, proteger florestas e outros sumidouros de carbono. Proteger aquilo que elimina o carbono, que se você for lá puxar na fórmula da respiração celular, fotossíntese, as florestas, as algas vão estar ajudando a controlar o nível de carbono, os níveis de CO2, o nível de CO na atmosfera. Tá bom, ok. Ainda no protocolo de Kyoto, foi estabelecido nessa conferência o comércio de emissões. Basicamente, países em desenvolvimento com emissão abaixo do que era permitido aqui no protocolo de Kyoto podiam vender suas cotas de emissão. Então, basicamente, tipo assim, se um país menos desenvolvido liberasse menos poluição do que o emitido, eles podiam vender isso que faltou para eles alcançar o excesso para um país desenvolvido conseguir emitir mais carbono para fazer essa compensação, né? Os países industrializados, ou seja, desenvolvidos, podem trocar por plantações de florestas nesses países em desenvolvimento como consumidores de carbono. Então, países desenvolvidos podiam também fazer florestas, plantar mais árvores para poder liberar mais carbono. Estados Unidos, maior poluidor do planeta, justificou que se eles aderissem ao protocolo de Kyoto, teria um atraso no avanço industrial, né? Então acabou que no final das contas os Estados Unidos recusou isso para não sair no prejuízo, supostamente, né? Destruição da camada de ozônio. O gás ozônio, O3, está situado na atmosfera entre 11 e 50 km de altitude. E é importante falar, a gente tem o ozônio nessa camada
que ele vai ser algo positivo, mas quando o ozônio está perto da gente, então vamos dizer que aqui é onde a gente vive e aqui fora é a camada de ozônio. Quando o ozônio está aqui onde a gente vive, ele é ruim, ele é negativo. Mas quando ele está aqui nessa camada, aí ele é positivo. Porque quando ele está aqui na nossa camada, o ozônio vai estar... como é que eu posso dizer isso? Ele vai estar atrapalhando a gente. Ele é negativo para a gente. Só que como aqui em cima ele não vai estar alcançando a gente, ele vai estar fazendo o papel dele, que é controlar a entrada de raios ultravioletas. Raios ultraviolentos. Na atmosfera, não. O ozônio forma-se a partir do gás oxigênio, O2. A camada de ozônio filtra a radiação ultravioleta proveniente do Sol. Então é um processo, em geral, natural. A camada de ozônio é algo natural. Esses raios possuem alto potencial mutagênico, considerados fatores desencadeadores de câncer, principalmente de pele. O uso de CFCs em refrigeradores, geladeiras, sprays, aerosóis, tinha contribuído bastante para a destruição da camada de ozônio, mas foi parado de usar. Então ela está se reconstituindo. A camada de ozônio vem se reconstituindo lentamente, graças à parada do uso dos clorofluorcarbonetos. Clorofluorcarbonos. Basta. Clorofluorcarbono, clorofluorcarboneto, tanto faz. No final é a mesma coisa. Lançamento de dejetos humanos em rios, lagos e mares. Poluição hídrica agora. Graças a Deus saímos da atmosférica. A poluição hídrica vai promover o aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático. Basicamente vai aumentar a matéria orgânica. A gente pode vir aqui. Mais matéria orgânica. Leva à ocorrência da eutrofização. Olha, processo muito importante para nós sabermos, tá? Vamos explicar aqui de um modo mais resumido, e depois, se eu não me engano, tem uma folha que ele fala só sobre eutrofização, e aí a gente vai nessa folha, antes de continuar aqui, né? Observa aqui de início como a eutrofização ocorre de um modo mais lúdico, podemos dizer assim. Temos a água limpa aqui, né? Uma nascente, podemos dizer assim. E aí vai chegar numa área pouco povoada, uma área rural, ou numa área de plantação agrícola, que vão lançar dejetos. A gente vai ter esgoto que vem das casas, resto de alimento que vai ser descartado no rio. No caso de fazenda, pode ter ali o corpo de um animal que cai ali, muitas folhas, partes de árvores que caem, plantação, agrotóxicos que vão estar caindo aqui, matéria orgânica em geral que vai cair. O agrotóxico pode cair como consequência, né? E aí esse rio vai passar por uma área urbana muito habitada, que vai lançar ainda mais poluentes, mais esgoto, resíduo de indústria e tudo mais. E quanto mais vai passando por isso, mais vai reduzindo ali a vida nessa região. Então, o tipo de plâncton, de invertebrado ou de peixes que vive ali vai sendo modificado. A variedade positiva dele vai sendo reduzida. Aqui você tem, nessa primeira etapa, você tem todo tipo de espécie. Nessa segunda, sobrou ali só algumas espécies mais resistentes e começou a aparecer bactérias. Por fim, não sobrou nenhuma espécie devido à poluição e sobrou só o suco do lixo. Só bactérias, vermes, só aquilo que é ruim.
basicamente é uma destruição gradativa de um meio aquático que vai acontecendo. E aqui a gente tem o processo. Poluição do rio, lago, mar, tanto faz. O nível de nitrogênio, potássio e fósforo na água vai estar aumentando. Isso daqui é por quê? Porque você vai ter ali o depósito de matéria orgânica. Matéria orgânica. E aí você vai lembrar do CHOMPS. 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 É aquilo necessário para o ser humano sobreviver. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Desses, a gente vai ter o nitrogênio, a gente vai ter o potássio, só que o potássio é o K. Ele é uma exceção ao CHOMPS. E o fósforo, que é o P. Então, aqui a gente vai ter o NPK se acumulando. É dos principais componentes ali de qualquer ser vivo. Só me tira uma dúvida aqui rápido. E aí, com o acúmulo de matéria orgânica, o crescimento do nível de nitrogênio, potássio e fósforo, do NPK, a gente vai ter o crescimento populacional de algas, porque se você tem matéria orgânica, as algas vão começar a se reproduzir mais. E vai produzir mais oxigênio na fotossíntese. Se tem mais alga, produz mais oxigênio. E aí vai proliferar as bactérias aeróbicas, bactérias que precisam de oxigênio, bactérias que precisam de O2, tudo bem? E aí a gente vai seguir para a produção de gases mal cheirosos. Por quê? Porque as algas, elas nascem muito rápido, fazem seu processo de fotossíntese, produzem oxigênio, só que elas morrem rápido. Então vai aumentar ainda mais o nível de NPK na água, o nível de matéria orgânica. E isso vai começar a feder, porque você tem muita coisa, muito resíduo morto ali. Inclusive vai formar metano, vai formar CH4. E aí, com isso, o oxigênio que estava ali, com a proliferação dessas bactérias aeróbicas que precisam de oxigênio, ele vai começar a decair. E com isso, com muita matéria orgânica acumulada e a queda dos níveis de oxigênio, a gente vai ter a proliferação de bactérias anaeróbicas. Essas bactérias vão se alimentar da matéria orgânica. E aí, com isso, agora, sem mais... E eu inverti o bagulho, né? Mas, enfim, todo jeito está relacionado. Sem mais o oxigênio na água, animais vão morrer, gerando mais matéria orgânica. Basicamente, o que eu fiz aqui foi inverter, né? Eu disse como se depois daqui a gente viesse direto para cá. O que, de certo modo, não é uma mentira, porque a partir desse momento que as algas começam a morrer, a partir desse momento já começa a ter o início da produção de gases mal cheirosos. Só que esse mau cheiro vai crescer ainda mais com a morte de peixes, porque são organismos maiores, tem carne e tudo mais. Mas a ordem é acúmulo de matéria orgânica, aumento das algas, que vão produzir mais oxigênio, proliferação de bactérias aeróbicas, que vão consumir esse oxigênio. Com a morte dessas algas, vai acumular mais matéria orgânica. E aí, com isso, vai surgir mais bactéria aeróbica. Bactéria aeróbica é essa que vai consumir mais oxigênio. E como as algas estão morrendo, não vai ter mais oxigênio sendo produzido. Isso vai levar à morte de diversos organismos aquáticos, peixes, etc. Isso leva para a proliferação de bactérias anaeróbicas, que vai consumir toda a matéria orgânica, até produzir os gases mal cheirosos, porque morreu os peixes, morreu as algas, morreu as bactérias, basicamente morreu tudo. Então o rio vai ficar morto. E aqui a gente tem aqui eutrofização, a gente tem essa lagoa e a gente tem o rio Tietê. Tudo bem? Perdão por essa inversão aqui, mas de todo modo, essa ordem final aqui, beleza que vai se manter,
Mas a partir aqui da morte das algas, já começa a ter a produção desse mau cheiro e proliferar as bactérias. E com a morte das algas vai ter menos oxigênio, nananana. Mas, enfim, isso daqui tá tudo interrelacionado. Ok? Vambora. Maré vermelha. Ai, meu Deus, não acaba. Marés vermelhas. Ocorre devido ao acúmulo de algas unicelulares dinoflageladas. Muitas vezes o acúmulo dessas algas se deve ao processo de eutrofização. Em excesso, as algas produzem componentes químicos tóxicos na água, causando a morte de milhares de peixes. A mensagem. Então, o que rola? Basicamente ali vai ter muita alga unicelular, que tem um ciclo de vida muito rápido. E aí isso daí se relaciona diretamente à eutrofização, né? Esse acúmulo dessas algas vai vir diretamente relacionado à eutrofização. Essas algas vão morrer e vai liberar muito componente químico, muito gás tóxico. Muitas substâncias, gases ou líquidos tóxicos que vão ficar na água e vai matar peixes ou outros organismos, tendo o amensalismo. Beleza. E o amensalismo é tipo o que acontece com o eucalipto. Ele vai sugando tudo que tem no solo, libera substâncias tóxicas também e vai impedindo as outras plantas, os outros animais que tem ali ao redor de se desenvolver. Isso daí é o que acontece na maré vermelha, uma espécie de amensalismo. Com essas algas liberando substâncias tóxicas, vai matar outras plantas nos arredores e também peixes e outros animais naquela região. Vai destruir basicamente tudo. É uma eutrofização, de certo modo. Tá, isso daqui basicamente tá dizendo, tipo assim, a poluição que a gente faz vai interferir na vida dos seres vivos, na vida dos bichos e das plantas, na cadeia alimentar. A origem agrícola, origem da poluição do... que é a poluição do solo já, nem reparei. Que tecnicamente, isso daqui não se liga só ao solo, isso daqui se liga à hídrica também. De certo modo, se você considerar, tipo assim, o descarte desses negócios e os gases liberados, principalmente pela decomposição, isso daqui se relaciona também à poluição atmosférica, ATM, e à poluição hídrica também. Isso daqui não se limita só à poluição do solo. Bem, a poluição do solo tem origem agrícola, né? Uso de agrotóxicos e fertilizantes que vai parar no solo, infecta o solo, vai para o lençol freático e tudo mais. Então, indiretamente, direta ou indiretamente, acaba entrando na hídrica também. Técnicas rudimentares de produção, produz mais do que o necessário, então vai descartar, vai queimar o excedente, o que prejudica o solo. Urbana, aterros sanitários, lixões, que vai estar descartando esses resíduos. Mineradoras, no caso aqui é o extrativismo. Lançamento de produtos tóxicos no solo como mercúrio, tornando o mesmo estéril e sujeito à ação de agente físico. Então, você ir lá e retirar o carvão, o minério, já é problemático. Mas aí, além de ter isso, para ter essa obtenção desses recursos, você usa outros produtos, outros elementos tóxicos. Então, a gente pode citar o extrativismo, o mineral e o vegetal também, querendo ou não. E a gente pode citar os garimpos, que também fazem parte disso. Aterro sanitário, oh my god. Aterro sanitário. Aterro sanitário é um local de depósito do lixo produzido na cidade, local de deposição do lixo urbano. No processo de decomposição do lixo, a formação de um líquido extremamente tóxico denominado chorume. É aquela aguinha que tem no lixo. Dessa maneira, há risco de contaminação do solo e de lençol freático. É como eu falei, a mesma coisa acontece aqui com o agrotóxico e fertilizante e tudo mais. Não vai estar só se limitando ao solo. Embaixo do solo a gente tem água, então vai se relacionar também à poluição hídrica, vai poluir os lençóis freáticos. Caso não haja uma estrutura de hipermeabilização, ou seja, caso não tenha uma camada ali de concreto que vai impedir
esse chorume de se infiltrar no solo. Se tivesse a camada de impermeabilização aqui, tudo bem. Agora, se não tiver, ele entra direto para o solo. Para evitar a contaminação, o aterro deve ser construído em locais distantes de rios e lagoas. Ainda assim, provavelmente pode poluir o lençol freático, lençol subterrâneo, mas pelo menos não polui diretamente a água que já está na superfície, que é menos pior. Essa poluição, Então, a vantagem do aterro sanitário é que ele possibilita a obtenção de biogás, ou seja, de metano, o que pode produzir energia. Então, o aterro sanitário ele pode produzir energia. Então, por fim, o aterro sanitário é a melhor opção, porque ele é impermeabilizado, impermeável, e ele produz biogás, ou seja, ele produz energia. Biogás. Energia. O lixão não tem nada disso, não é impermeável, não produz biogás, só pega o lixo e taca lá. Reciclagem do lixo. Oh, Jesus, não acaba. Uma das alternativas para minimizar os impactos causados pelo lixo é a reciclagem. Para que possua eficácia, é necessário separar o lixo ou fazer a triá-lo. A gente separa nessas lixeiras coloridinhas aí, né? Papel, metal, plástico, vidro, composto orgânico, que é a marrom. Benefício: diminui a poluição da água, do ar e do solo, porque você está dando um destino adequado para esse lixo, certo? Gera empregos, o pessoal vai trabalhar para destinar isso a um descarte correto. Reduz os custos de produção. Apesar que, de certo modo, reduz o custo de produção, mas aumenta o custo porque você vai ter o trabalho de direcionar, trabalhar com esse lixo, né? Então, aumenta o custo para trabalhar com isso, mas reduz o custo para produzir novas coisas. Redução de impactos causados pela extração de matéria-prima, porque você vai reutilizar a matéria-prima. E economiza energia elétrica. Reciclagem do óleo de cozinha, soja, canagem de sal. Se jogar na pia pode causar entupimento, entupir ali os canos. E ter um descarte incorreto, porque a gente sabe que o óleo e a água não se misturam. E aí o óleo tem aquele processo lá, o óleo reflete a luz do sol, esquenta a água, blá blá blá. Né? Então não é ideal descartar ali. Que 1 litro de óleo jogado na pia contamina 1000 litros de água. E a descontaminação é trabalhosa. A partir do óleo de cozinha a gente pode fazer esse sabão caseiro, biodiesel, resina para tinta, detergente e ração para animais. Apesar que eu tenho meus questionamentos sobre a qualidade dessa ração. Mas quem sou eu, né? Magnificação trófica. Eu já tô começando a alucinar. Alguns produtos, por não serem biodegradáveis, permanecem nos ecossistemas e entram na cadeia alimentar, passando dos produtores aos consumidores de diversos níveis. É tipo plástico, a gente tem os microplásticos ali, tipo a tartaruga come um pouquinho, aí você vai lá na China, come uma tartaruga que comeu plástico, o plástico vai para dentro de você. Não que você já não tenha plástico dentro de você, né? Mas você fica com mais plástico ainda. Como a energia é perdida ao longo da cadeia alimentar, os organismos situados em um nível trófico superior necessitam ingerir uma quantidade de biomassa maior do que se comparado ao nível trófico anterior. Então, o que isso quer dizer? Tipo assim, a planta, vamos supor que a gente liberou mercúrio, pode ser? A gente liberou mercúrio. sim. A planta vai absorver um pouquinho desse mercúrio. Beleza, absorver um pouquinho do mercúrio. Vai vir um peixe aqui comer a planta, né? Esse peixe, como ele não vai pegar toda a energia da planta, ele perde energia de um nível para o outro, esse peixe tem que comer mais plantas. Então ele vai acabar pegando ainda mais mercúrio. Então, eu sei que na planta você tinha isso daqui de mercúrio, o peixe comeu 2 plantas e agora tem um dobro de mercúrio. O carnívoro precisa de ainda mais energia, então ele vai comer ainda mais desse peixinho. Então o nível de contaminação nele já ficou ainda maior.
E o carnívoro vai comer esse outro peixe aqui. Então, o nível de contaminação dele é quase que total, porque se essa planta aqui tem 1 de contaminação, esse bicho aqui comeu 2 plantas, então ele tem 2 de contaminação. Esse peixe comeu 2 desse, então ele tem 4 de contaminação. Esse carnívoro comeu 3 desse peixe, então ele tem 12 de contaminação. Ele tem 12 vezes mais mercúrio do que essa planta, compreende? Para você ter uma ideia dessa problemática. Não só com mercúrio, chumbo também. Chumbo, DDT, que eu não faço ideia do que seja, e o chuchu também não. Mas é outro tipo de composto bioacumulativo, ou seja, que vai se acumulando aqui. Que tá bioacumulativo ou bioacumulativo, enfim. Bioacumativos, né? Mas é a mesma coisa de acumulativo, tá na mesma, tá? Organismos situados em níveis mais elevados da cadeia alimentar ingerem grandes quantidades de compostos bioacumuláveis e sofrem mais com as consequências, né? Tem um negócio que o Chuchu mandou pesquisar. Calma aí que eu vou pesquisar, porque aqui a gente faz os negócios completos. Por fim, quem quiser dar uma acompanhada aí, a gente tem isso daqui da eutrofização, que vai estar falando a mesma coisa que falou aqui no slide, mas de um modo um pouquinho mais detalhado. Nada extra. Eu gostaria que, se fosse ver, desse mais atenção nisso daqui, ó. Isso daqui é importante. E aqui a gente tem essa folha de magnificação trófica, né? Se for dar uma atenção nela, dê atenção para isso daqui que já resume muito bem o que é magnificação trófica, né? Aqui está aumentando, você percebe que está aumentando o nível nesse caso aqui, de mercúrio. Isso daqui, se eu não me engano, é esse ppm, posso estar enganado, mas é relacionado à medida de mercúrio. E aqui também fala do DDT na água. Provavelmente DDT e mercúrio estão relacionados ou utilizam uma unidade de medida similar, uma unidade de medida parecida, porque esse ppm me lembra alguma coisa que eu já estudei sobre mercúrio, mas enfim. Morri? Mas biologia é isso. Terminamos esses dois slides aqui, aquele outro do PowerPoint. Esse daqui. Se quiser dar uma revisada ampla, quiser o slide, me manda um toque no zap ou só abre o seu GR8 e vai lá na aula do Chuchu, né? Se você é do colégio e tá vendo isso. Se não, aí meu chapa, meus sentimentos. Mas enfim, é isso. Pauzinho aí, ó. Quem quiser ler, deixa eu limpar aqui. Quem quiser ler, tá aí. E tá aí também. Em té.